Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Vamos pegar o livro no capítulo 24, tá? Acho que é o nosso último capítulo. A gente vai trabalhar com sólidos de revolução. Isso aqui são sólidos de revolução, é uma aplicação deles. Isso aqui seria um cone aqui na ponta, né? E aqui embaixo um cilindro. Isso aqui são silos para estocar grãos, né? Cereais. Então, eles têm a função de secador e para armazenamento, né? Então, o que a gente vai aprender agora é calcular a superfície. Vamos supor que a gente tivesse que construir um silo desses. Seria importante a gente saber quanto material que a gente precisaria e quanta semente, quanto cereal a gente gostaria de armazenar aqui. Então, a gente tem que aprender a calcular superfície, né, para saber quanto metal utiliza para construir ele e volume, para a gente saber quanto que vai aqui dentro, né? Então é isso que a gente vai aprender nesse capítulo. Aí aqui tem o textinho, né, falando sobre isso, daí a imagem ao lado retrata silos graneleiros. Suas formas remetem-se a quais sólidos geométricos. Para um construtor desse tipo de estrutura, qual a importância de saber determinar a área da superfície desses sólidos? Para um produtor rural, qual a importância de saber determinar o volume desses sólidos? Então isso já está respondido, né? O que são sólidos de revolução? Como é que a gente consegue definir o que é um sólido? Sólido de revolução é aquele que é gerado pela rotação de uma figura plana em torno de uma reta que está no mesmo plano da figura. Essa reta é denominada eixo de revolução. Então, como se no centro da nossa figura, né, tivesse um eixo e a gente gira ela em torno. Então, o que acontece? A gente acaba tendo todos os lados iguais, né? Indiferente de onde você estiver olhando, ela vai ser igual. Se você tiver um triângulo, você vai acabar tendo um cone. Se você tiver um quadrado, você vai ter um cilindro. Se você tiver um semicírculo, vai ter uma esfera, né? Então, é tudo aquilo que a gente consegue é, rotacionar em torno de um eixo. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola, ela é um sólido de revolução, né? Qual que é o formato dela? Aquela lateral, como se a gente rotacionasse ela. Por quê? Porque ela é igual de todos os lados, né? Diferente de onde você olha, é como se tivesse, supor que isso aqui fosse a garrafa de Coca, que ela tem o formato, você rotacionou ela, então ela teria um eixo de revolução, ela é igual de todos os lados. Entre os sólidos de revolução, estudaremos o cilindro e o cone, que correspondem à rotação de um retângulo e de um triângulo, respectivamente. Então, o cilindro. Cilindro é o sólido resultante da rotação de um retângulo em torno de um eixo, como mostra a sequência a seguir. Então, a gente tem o retângulo, né? Rotacionou ele, a gente vai ter um cilindro. Observe a figura a seguir, perceba que esse sólido geométrico é composto por duas bases em formato circular, paralelas e congruentes. Então a gente tem as duas bases aqui, as pontas dele, né? Que são dois círculos, né? A gente sempre vai ter, nesse caso, círculos aqui na ponta, porque você está fazendo uma rotação, né? Então, obviamente, você vai ter um círculo aqui em cima e embaixo. O fio que passa pelos centros da circunferência das bases é denominado eixo do cilindro. O eixo, né? Que também é o eixo de rotação. O segmento que une os dois pontos correspondentes, estando um em cada base, é a geratriz do cilindro. Geratriz seria essa lateral aqui, tá? O formato, por exemplo, na Coca-Cola seria aquilo que está para o lado de fora ali, esse desenho estranho. E a altura é a distância entre as duas bases, tá? Percebam aqui, ó, a medida aqui desse eixo é diferente da altura aqui, tá? A altura é sempre a distância entre os dois, as duas bases. E a- esse eixo de rotação tá, é diferente da altura. A gente consegue calcular, né? Sabendo um e tendo mais alguma informação, a gente consegue chegar um no outro, tá? Os cilindros são classificados em retos e oblíquos. Acho que até a gente já viu isso daqui, né? A gente viu isso nos prismas. Cilindro reto, então ele tem esse eixo dele aqui, ele não faz nenhum.
nenhuma inclinação, é 90 graus. E aqui o cilindro oblíquo, quando esse eixo ele fica inclinado, então ele não forma 90 graus com relação à base. Superfície do cilindro. O cilindro tem duas bases congruentes de formato circular. Ao planificarmos esse solo, obtemos um retângulo e dois círculos. Então isso aqui é como se a gente tivesse aberto o nosso cilindro. Note que a medida do comprimento do retângulo corresponde à superfície lateral e é igual ao comprimento da circunferência, contorno do círculo. Então quer dizer o quê? Essa distância aqui, ó, uma das laterais da nossa superfície lateral, aqui o retângulo, vai ser calculado por 2πr, né? Que é o quê? É o comprimento dessa circunferência aqui, né? O perímetro desse círculo vai ser a lateral do nosso retângulo. E o outro vai ser a altura dele, né? Então, a altura vezes 2πr é toda essa área. E a área da nossa base aqui, o comprimento, né, 2πr, isso é a lateral aqui, e a área é πr ao quadrado. A gente já viu, né? Como bases são circulares, cada um possui área igual a base igual a πr ao quadrado. Então, bem simples de calcular. Como a área total do cilindro corresponde à soma da superfície lateral com a área da base. Então, calculando essa área aqui, 2 vezes essa área da base, né, πr ao quadrado, vezes 2. Por quê? Os dois círculos aqui são iguais, né, a gente tem um embaixo e um em cima, então, vezes 2. E calcular aqui a altura vezes 2πr, então a gente vai ter a superfície lateral. Aí tem uns exercícios aqui para vocês resolverem. Aí, continuando, ó, o volume do cilindro. Ao considerarmos um cilindro de altura h e base B1 igual a B, B1 é igual a B, e o prisma de altura h e base B2 igual a B, notamos que ambos os sólidos possuem a mesma altura e bases equivalentes. Perceba que se traçarmos um plano paralelo às bases do cilindro e do prisma, as áreas determinadas nesse plano também serão equivalentes à base do cilindro e do prisma, já que, por definição, as arestas de um prisma são paralelas entre si e as bases de um cilindro são congruentes. Sendo assim, temos B1 igual B1' é igual a B1, esse é igual a esse daqui é ', a esse daqui, e por consequência B1 é igual a B2. Tá? Então, B1' é igual a B2'. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse daqui vai ser igual a esse vai ser igual a esse, e esses também serão iguais. Pelo princípio de Cavalieri, que a gente viu no capítulo passado, como as áreas das bases das seções transversais são iguais, os volumes do cilindro e do prisma também o são. Como o volume do prisma é igual a base vezes a altura, temos que o volume do cilindro é igual a base vezes a altura, em que B é a medida da área da base e H a altura do cilindro. Sendo a base do cilindro um círculo, podemos encontrar sua área por base igual a πr ao quadrado, em que r é o raio da base do cilindro. Resumidamente, o volume de um cilindro qualquer pode ser determinado por volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura, em que r é a medida do raio da base e h a altura do cilindro. Beleza. Aí, isso aqui é um textinho bem interessante. Como medimos a chuva? Você já deve ter ouvido em algum telejornal, na hora da previsão do tempo, uma frase similar a essa. Hoje choveu 60 milímetros em nossa cidade. Mas afinal, você sabe o que isso significa? Esse valor em milímetros é o índice pluviométrico e refere-se à quantidade de chuva registrada por metro quadrado em determinado local durante o tempo de medição. No exemplo, 60 milímetros significam que se deixássemos no local da chuva uma caixa com uma base de 1 metro quadrado de área, a altura da água recolhida nessa caixa seria de 60 milímetros. Para determinarmos esse valor, não deixamos caixas abertas pela cidade, mas sim pluviômetros. Há muitos modelos desse tipo de equipamento, contudo, você deve ter um em casa, pois ele consiste basicamente em um funil acoplado a uma garrafa com régua graduada. Ao verificarmos o volume da chuva captado pelo pluviômetro, fazemos a proporção e determinamos o volume de chuva no local.
Em uma cidade, por exemplo, o volume de chuva é a média dos valores obtidos em diferentes pontos. Entenderam mais ou menos como é que funciona o pluviômetro? Como é que seria o cálculo para a gente transformar esse 1 metro quadrado, sabendo só essa areazinha aqui de entrada, que essa área de entrada aqui é a que vai importar para a gente, né? Diferente do formato para baixo, aqui o que vai mudar daí seria essa graduação, né? Você vai ter que cuidar dessa área aqui em cima de entrada, onde entra a água, e daí fazer a proporção com aquele 1 metro quadrado, e depois conseguir graduar isso, né? Cada pluviômetro vai ter uma graduação diferente daí, de acordo com a entrada. Aí tem mais alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Daí fica do 1 ao 10 os exercícios para vocês resolverem. Aí depois, na próxima aula, a gente termina esse capítulo, ok? Então daí por hoje é só isso, pessoal. Dúvidas, chamem no Whats ou na nossa reunião, beleza? Tchau, tchau, até mais.